O Jacob aproveita que a Bella fugiu do Edward pra ver ele e conta todas as fofocas dos Quileutes pra ela. Se você, assim como eu, não tem mais amigos pra falar de Crepúsculo, prazer, agora nós somos amigos. Nós vamos começar agora o capítulo 5 de Eclipse, que é intitulado como Imprint. E aí, eu não sei se vocês lembram, a Bella está lá na reserva, porque ela fugiu da sua babá, Alice, e ela tem um tempo ali muito curto com ele, porque ela tem que voltar pra ir falar com a Angela, porque ela combinou de fazer uns convites lá, ajudar ela a preencher os convites. A Bella pergunta pro Jacob o que tá acontecendo com ele, se ele tá melhor, porque o Charlie tinha dito pra Bella que ele tava na pior e que ela queria conversar com ele sobre isso, pra entender o que tava acontecendo. Ele falou pra Bella que já esteve pior, mas agora tava tudo bem. Mentira, a gente sabe muito bem que não tá nada bem. Então, já que ele não ia falar, a Bella resolveu trocar de assunto e começou a tagarelar coisas aleatórias. E aí ela pergunta do Quill. E ela fala, e aí, você e o Quill, como é que tá? E aí o Jacob diz que o Quill foi oficialmente transformado, e ela lamenta, fala tipo, putz, eu sinto muito e tal. E ele fala, não sinta pelo Quill. O Quill tá muito feliz. Ele disse que a transformação foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Porque agora ele pode estar no grupo dos meninos, agora ele entende o que tá acontecendo, ele sabe que ninguém excluiu ele, eles só não podiam contar. Então ele tá muito feliz. E aí a Bella fala que é estranho, mas que pelo menos ele tá feliz, porque com o Sam foi diferente. E ele começa a explicar como é que foi a transformação com mais detalhes do Sam. Pelo que eu entendi foi o seguinte, o Sam, ele se transformou. Antes de mais nada, eu quero só reforçar a informação de como eles se transformam. Os Quileutes estavam sem lobos há muito tempo. Tempo esse que coincide, e não por coincidência, com as idas e vindas do Cullen. Então, se os Cullens não estiver lá, os Quileutes não se transformam porque não tem por que se proteger. E o mesmo acontece quando eles estão. Eles vão se transformar para poder se proteger. Só que é automático. Mesmo que eles não saibam de fato que os vampiros existam, os lobos vão estar lá para poder se proteger. E isso aconteceu com o Sam. Porque o Sam tinha idade quando os Cullen voltaram. Já os outros meninos da reserva não. Então, como ele era mais velho, ele se transformou antes de todo mundo e sozinho. O que fez com que ele sumisse em forma de lobo por alguns dias. E aí, gente, a Lia foi atrás dele. Ele namorava a Lia antes de namorar a Emily. Que a Emily, inclusive, amigos, a fofoca, é prima da Lia. Aí a Bella fica, ué, mas elas são primas? Como assim? E ele fala, calma, Bella. Essa é a história, nós vamos chegar lá. Então ele volta explicando como foi a volta do Sam pra casa. Ele volta pra casa com a sua mãe e o velho Quill, ele fala velho Quill, mas é o Quill Ataeira. Ele vai visitar os dois e nessa que ele pega na mão do Sam pra poder cumprimentar ele mesmo, ele percebe que ele tá muito quente. E aí a Bella fica tipo, só por causa disso ele já percebeu? E ele põe a mão na Bella e ela percebe que a mão dele é muito, muito quente, como se alguém tivesse com muita febre, tipo, pegando fogo mesmo. Tava sentindo a luz meio estouradinha e eu dei uma abaixada. E aí só depois disso que ele finalmente pôde ter contato e aí ser explicado pra ele o que tava acontecendo. E aí a gente entra no drama do trisal ali, que não foi realmente um trisal. Existe um negócio chamado imprint nos lobos. E eles fizeram uma analogia com o amor à primeira vista, só que é muito mais profundo do que isso, porque você não consegue viver sem aquela pessoa. Você não vai se apaixonar de novo, você não vai gostar de alguém como você gosta dela, querer cuidar de alguém como você cuida daquela pessoa. O imprint, pra mim especialmente, é muito problemático e pra alguns de vocês também. Eu não vou entrar nesse assunto, nem nos comentários e nem nesse vídeo, por motivos óbvios. Então ele explica que o Sam foi visitar a sua namorada da época, que era a Lia, pra poder, sei lá, tipo, visitar. E aí ele encontrou a Emily. Nessa que ele encontrou a Emily, foi uma paixão à primeira vista, avassaladora, e ele disse que não sabia nem como controlar aquilo, sabe? E com razão, a Lia ficou muito brava por um tempo, porque ela já tava chateada com o fato de que o Sam tava mudando, tava acontecendo muita coisa com ele, e ele não
não podia contar pra ela que isso estava rolando. Então meio que ela foi traída 2 vezes ali, porque a Emily chegou um belo dia e aí ela tomou o namorado dela e ainda por cima ficou sabendo de tudo. E aqui, gente, tem um ponto muito importante. No meio dessa conversa, eles começam a falar sobre os Cullen e o Jacob faz uma brincadeirinha e a Bella fala, vê se cresce. E ele fala, quem me dera eu pudesse. E a Bella entra em surto. Ela começa a bater o pé e fala, meu Deus, por que que todo mundo tem que ficar jovem pra sempre, só eu envelheço? E, gente, quando eu digo bater o pé, tipo, bater o pé, esbravejar com as mãos, assim, e tudo mais, tá? Ela ficou doida, maluca. O Jacob disse que eles evoluem até os 25 anos, tanto que ele tem 16, mas tem um corpo de um cara de 25 anos, mas que eles só vão poder envelhecer depois, porque eles podem envelhecer, que eles conseguirem controlar todo o instinto. E aí a Bella lembra que o Edward disse que eles eram muito instáveis. Então você tem que controlar a sua transformação pra depois você decidir se você vai envelhecer ou não, pelo que eu entendi. Então a Bella pergunta pro Jacob se ele já teve um imprint, ele olha pra cara dela e assim, eu acho que ali ele tava pedindo pra que ele tivesse um imprint neste momento com ela. E ele diz que não, ele nunca teve. E ela só responde, Então ela pergunta do Jared e o Jacob diz que com o Jared foi muito mais simples, porque ele já tava de olho na garota e ela era uma menina que sentava do lado dele na escola, eles tinham um convívio e, tipo, se viam todos os dias. E aí, quando ele teve um imprint com ela, ele foi pra conversar com ela e descobriu que ela também gostava dele. Então foi muito mais fácil, eles já se amavam. Depois de 1000 anos que a Bella tá em Forks, saiu um solzinho quente o suficiente pra ela tirar a jaqueta que ela tava e tomar aquele sol, né? Então, no momento de descontração, a Bella vira pro Jacob e pergunta pra ele o que ele tá pensando. E ele fala que tá lembrando do dia que eles foram pro cinema e o Mike quase botou tudo pra fora e tal. Eles começam a dar risadinha lá. A Bella pergunta pro Jacob o que eles estavam fazendo naquela briga que teve na frente da escola dela. Lembra que eu contei pra vocês no vídeo passado que eles discutiram, o Jacob foi até a escola dela pra brigar com o Edward? Teve um momento que eles pararam e ficaram um olhando pra cara do outro. E aí a Bella pergunta o que rolou nesse momento. Então o Jacob fala pra ela que ele sabe um detalhe muito importante que eu acho que eu não posso continuar daqui sem falar pra vocês, que é o seguinte. Toda essa história da Leah, Emily e Sam, a do Jared também, não foi dita, foi descoberta. Porque quando eles ficam na forma de lobo, eles conseguem ler a mente um do outro. Então, o Sam nunca diria que isso aconteceu. E também não diria que ele tava muito chateado quando isso aconteceu. Mas não tem muito como controlar. E aí a gente volta pra situação da briga lá na escola. Porque o Jacob nunca de fato viu a Bella lá na floresta. Mas tem as memórias do Sam, que ele não consegue controlar. Então, na briga, ele usou essa memória pra mostrar pro Edward o estrago que ele tinha feito. E aí, o Edward, obviamente, ficou muito chateado, e foi isso que aconteceu. Então, a Bella diz que precisa ir embora, porque ela já tinha marcado hora com a Angela, e o Jacob pergunta quando é que eles vão se ver de novo, e ela fala que quando o Edward for viajar de novo, ela volta. Aí ele fica, tipo, viajar? Ela fala, é uma viagem dele. Não vou. Ela disse que seria tudo mais fácil se eles pudessem ficar juntos, né? Tipo, próximos. Ele fala, Bella, ele é um vampiro, eu sou um lobo. E ela fala, e eu sou do signo de virgem. E daí? Ele fala, Bella, não é tão simples. E eles têm essa conversinha aí, bem breve. Mas a Bella já corta e fala, bom, preciso ir. Até porque a Alice também deve estar arrancando os cabelos. E eles se despedem, com o Jacob dizendo que sente muito a falta dela, mais do que ela imagina, e pergunta e diz até logo, e ela fala até logo. E aí o capítulo acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça, se você viu até aqui, não esquece de seguir, compartilhar e comentar o que vocês acharam. Um beijo, tchau!